Olá, dando continuidade à disciplina de habilidades 4, o próximo assunto que a gente vai conversar é um assunto de grande interesse normalmente, que vocês acabam fazendo bastante isso na prática clínica aqui no departamento mesmo, né? E que depois acaba virando um grande carro-chefe aí de muitos consultórios, tá? E que tratamento é esse? A gente vai conversar hoje sobre clareamento, ou sobre o clareamento dental. Então vou tentar passar por vocês as técnicas que a gente tem, os géis que a gente tem à disposição, né, e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é que o nosso paciente, quando ele vem procurar a gente para fazer clareamento, a grande preocupação desse paciente está na estética. Tá? A gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre estética, mas a primeira coisa que a gente tem que entender de estética é que a estética ela é de cada um, né? O que eu acho bonito não necessariamente é o que meu paciente acha bonito, e da mesma forma o que vocês talvez tenham como noção de beleza é um pouco diferente do que a gente tem noção de beleza. E por que isso? Porque a estética, esse entendimento, essa ciência de se tentar entender a beleza da aparência, essa ciência depende de três grandes fatores, que são sensação, percepção e sensibilidade. Tá? Um deles mais intuitivo, que é a sensação, e dois que são mais treináveis, né? Dependem de parâmetros de treinamento, que são percepção e sensibilidade. Tá? Bom, a gente vai ter uma aula sobre reabilitação estética anterior, em que eu vou conversar muito mais com vocês sobre isso, falar muito mais com vocês sobre isso. Mas entendam que, de uma forma geral, se a gente pegar a definição de beleza, tem uma palavrinha que é chave, de estética, tem uma palavrinha que ela é chave nessa definição, né, do dicionário, que é aparência harmoniosa. Tá? E quando a gente fala de estética do sorriso, o que a gente quer buscar é a harmonia. Tá? Muitas vezes a gente olha para um sorriso e a gente não sabe dizer o porquê, mas a gente chega à conclusão de que aquele sorriso não está bacana, ele não tem harmonia, a gente enxerga isso de uma maneira mais fácil. Tecnicamente, muitas vezes eu não sei dizer o que é que eu preciso mexer, o que é que eu preciso mudar. Mas intuitivamente, eu percebo que tem alguma coisa errada. E normalmente o que eu consigo perceber é essa ausência de harmonia. E quando a gente fala de estética, de sorriso especificamente, a gente tem dois grandes componentes que precisam estar em harmonia. Quais são eles? A forma. Então vocês lembram quando a gente insistiu com vocês em enceramento, que vocês fizeram várias esculturas lá, naqueles dentes em cera. Por quê? Para que vocês treinassem cada vez mais forma. A forma vocês conseguem treinar, forma vocês conseguem modificar usando resinas compostas, usando cerâmicas, enfim. Agora, cor é o segundo componente que entra nessa equação. E quando a gente pensa em cor, a gente precisa entender que em odontologia a cor ela é entendida como uma grandeza que tem três dimensões. Quais são elas? Matiz, croma e valor. Então a gente vai trabalhar toda vez que a gente for denominar uma cor em odontologia, a gente vai denominá-la pelo menos por dois desses elementos, tá? Pela matiz e pela croma,
ou pela matiz, pela croma e pelo valor, certo? A matiz é o nome da cor. Tá? Então, se a gente for trazer isso para as cores de uma caixa, por exemplo, de lápis de cor, o que é a matiz? A matiz ela vai ser o verde, vermelho, amarelo, laranja. Então é isso que é matiz, é o nome da cor. Em odontologia, a gente tem os nomes das cores dados por letras. A, B, C e D, normalmente. Tá? Sendo assim, a gente vai ter que a matiz vai estar representada numa escala de cores por essas letras. Então, o A é uma matiz, o B é outra matiz, o C é outra matiz e o D é outra matiz. Quando a gente fala de croma, o que quer dizer croma? Croma quer dizer a saturação dessa matiz. Então, voltando lá para minha caixa de lápis de cor, é o azul claro, o azul escuro, é a saturação que a gente tem dessa matiz, tá? As meninas e quem porventura trabalha com maquiagem também, né, tem mais facilidade, quem tem mais acesso, né, à maquiagem tem mais facilidade até de entender isso. Quando pega, por exemplo, uma daquelas caixas de sombra, né, aquelas maiores, em que você tem 6, 7 tons da mesma cor, entre aspas, né? Então, várias cromas dentro da mesma matiz, tá? E a última grandeza, né, a última dimensão da cor é o valor. O valor está ligado, vocês também vão encontrar ele como nome de luminosidade, mas o valor está bastante ligado especialmente o nível de cinza ou a quantidade de cinza que tem uma cor. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem matizes e cromas diferentes, mas se a gente transformar essa foto numa foto preta e branca, por exemplo, a gente vai perceber que às vezes matizes e cromas diferentes podem ter o mesmo valor, tá? Ou matizes e cromas semelhantes podem ter valores diferentes, tá? Então isso é importante a gente saber. Ah, professor, mas como é que a gente vai enxergar isso? Né? Como é que eu sei isso? Bom, o jeito mais simples é quando você faz uma foto de um sorriso, você transformar a foto em preto e branco e você vai conseguir ver essas diferenças. Tá? Esse é o jeito mais simples de conseguir perceber o valor. E acreditem em mim ou não, mas o nosso olho ele é muito mais preparado para enxergar essas diferenças dos níveis de cinza. Sendo assim, em alguns casos a gente erra a restauração, especialmente no dente anterior, porque a gente não mediu bem o valor. Então a gente faz a restauração, selecionou a matiz e a croma parecem que estão certas. Quando você seleciona, quando você finaliza a matriz, a restauração, você percebe que aquela restauração de repente ficou com um aspecto um pouco mais acinzentado ou menos acinzentado, vai parecer que o dente está mais claro ou mais escuro. Provavelmente o meu erro foi por conta do valor daquela restauração. Por outro lado, se eu acertar o valor e errar um pouquinho na matiz ou na croma, é mais difícil disso incomodar o meu olho, tá? A gente normalmente tem como base uma escala de cores, é uma escala de cores de cerâmica, né? A escala Vita clássica é uma escala de cores de cerâmica e nela estão dispostos os dentes de A até D, A1 até A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, ou enfim. Só que elas estão dispostas normalmente por matiz e croma. Se a gente fizer uma
se a gente transformar essa foto em preto e branco, a gente vai ver que às vezes algumas matizes dentro da mesma matiz com cromas aumentando, o valor às vezes não muda. Se você pegar o A2 ou A3, por exemplo, o valor não muda. Se você pegar o A, dentro de matizes diferentes, o valor do A1 e do B1 é o mesmo. Então, dependendo da mudança que você faz, você não vê diferença. Então, uma sugestão também, se você vai usar a escala Vita para facilitar um pouco mais a sua vida, é organizar a escala Vita por valor. Como fazer isso? De um modo mais simples, é você pegar uma foto preta e branca, né, pega uma foto, transforma ela em preto e branco e organiza eles quais são iguais, quais são diferentes. Outro jeito que você tem é pegar esse slide aqui, tirar uma foto que já está arranjado aí por valor, tá? Então do A1 até o D4 ali arranjado em cima do jeito tradicional, e embaixo você tem isso agrupado por valor. Né? Se a gente transformar isso em preto e branco, a gente vai ver que a gente tem um valor crescente, né? Eu tenho um dente mais claro ali no começo e um dente mais escuro, entre aspas, lá no final, tá bom? Para interpretar essa escala, a gente entende que as cores que começam com a letra A são cores marrom avermelhadas, as cores que começam com a letra B, amarelo alaranjado, a letra C, um cinza esverdeado, e o D, um cinza rosado. Tá? Isso é mais importante quando a gente pensa em reabilitações, quando você vai trabalhar com laboratório, o laboratório tem às vezes ele tem a dúvida se o dente é mais avermelhado ou alaranjado, ou mais amarelado, ou mais cinza, enfim. E aí você tira a dúvida dele dessa forma. Existe também uma escala que já é organizada por valor. E aí o método de seleção de cor é um pouquinho diferente. Você vai selecionar primeiro o valor, que é onde você vai ter os agrupados ali, né, os grupos de valor. Depois você vai selecionar a matiz e depois você vai selecionar a croma. Então é separado que a gente faz, é um jeito diferente. Então se a gente pegar e transformar isso em preto e branco, vejam só, a gente tem ali grupos de dentes que têm o mesmo valor. Tá? E como isso funciona? A gente vai ter os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é na primeira linha. Esses números são valor. Eu vou ter lá depois, dentro de cada coluna, eu vou ter números 1, 2, 3, 1, 2, enfim, de 1 a 3 eles variam, que é a croma, que é a saturação. E eu tenho lá o LMR, que é a matiz. Então, como que eu faço a seleção? Eu vejo primeiro qual grupo desses que se enquadra mais, e aí eu vou ter selecionado o valor corretamente. Aí a partir do valor correto, eu vou partir para selecionar croma, ou vou partir para selecionar matiz entre o M, o L e o R, e depois dentro da matiz eu vou ver as diferentes saturações que vão variar de 1 a 3. Então vamos lá. Do 1 até o 5 no valor, que é na linha horizontal, MLR dentro de cada grupo, e do 1 a 3, que é a croma que está na vertical. Tá? E aí, por que a gente tem dentes de tantas cores diferentes? Tal, e por que a gente precisa fazer clareamento? Então, para a gente entender o porquê da necessidade de se fazer um clareamento, é interessante a gente entender uma coisa. Por que é que os dentes mancham? Né? Qual é o motivo pelo qual, né, os dentes sofrem manchamento? Tá? E para isso existem dois tipos básicos de manchamento. O manchamento que a gente vai chamar de um manchamento extrínseco, que é um manchamento que ele vem de fora para dentro, da área mais externa do nosso dente, e que o tratamento é bem simples, né? Ele vai desde uma profilaxia, um jato de bicarbonato, remoção de manchas mais externas, raspagem às vezes, né, por conta
de um cálculo formado que tem uma coloração mais escurecida, até o clareamento propriamente dito. Tá? Então a gente tem essas alternativas de tratamento. O outro tipo de manchamento que a gente tem é o que a gente vai chamar de manchamento intrínseco, é o que vem de dentro para fora. Né? E aí a gente vai dividir isso entre fatores ambientais que podem causar esse tipo de manchamento, né? E aí a gente subdivide isso em causas pré-natais e pós-natais. Então, uma mãe que tenha rubéola ou sífilis, por exemplo, pode transmitir isso ou causar uma malformação dentária para o filho dela, que vai levar a um escurecimento desse dente, terapias medicamentosas durante a gravidez também, depois de nascido, porque tudo isso, essa maioria dessas alterações, eles acontecem durante a fase de formação desses dentes. Então, uma infecção por sarampo, catapora ou escarlatina, dependendo da época, se estiver na época de maturação de esmalte, de formação de dentina, de esmalte, de dente, especialmente do dente permanente, a gente pode ter uma má formação que vai levar não só um problema estético por conta da cor, mas às vezes até por conta de forma também. Tá? Terapia medicamentosa na infância, especialmente até os 5 anos, e deficiências nutricionais, que vão fazer com que eu tenha uma formação anormal, tanto de dentina quanto de esmalte. E também temos o que a gente chama de fator hereditário, né? Amelogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, outros tipos de displasias dentinárias, causas que tenham desordem sistêmica, como epidermólise bolhosa, por exemplo, que podem levar a condições dentárias que sejam esteticamente desfavoráveis e que necessitem de tratamentos, dentre eles o tratamento com clareamento. Tá? Para os fatores intrínsecos, não adianta querer raspar, querer usar removedor de mancha, querer fazer qualquer coisa do tipo, que não vai resolver. Você tem que fazer clareamento. É a única coisa que vai conseguir, única alternativa de tratamento que a gente tem não invasiva, né, ou bem minimamente invasiva, sem encostar broca, sem fazer nenhum tipo de desgaste dental. Quando a gente indica clareamento, clareamento ele vai estar indicado quando a gente tiver dente escurecido pela idade, dente que já é naturalmente escuro, então é normal, por exemplo, que a gente encontre em certas etnias dentes mais escurecidos, por exemplo, tá? Dentes manchados por corantes, e aí vai de tabaco a dieta, enfim, fumante é uma tristeza, né? Já é uma coisa que faz mal de uma maneira geral para a saúde e também localmente ali nos dentes também tem um efeito muito desagradável. Tá? Dentes que tenham sido manchados por uso de tetraciclina, dentes que apresentem manchas de fluorose, aí isso vai depender muito do grau de fluorose. Se você já tiver um grau de fluorose onde você tem perda de estrutura dental, você vai ter uma dificuldade maior porque você vai ter um risco de sensibilidade muito grande. Então, é uma indicação desde que se tome todo cuidado com relação a isso. Dentes que não tenham vitalidade pulpar e que você tenha bloqueio de acesso à câmara pulpar, né? Que às vezes se você tiver acesso à câmara pulpar, você pode lançar mão de um tipo de clareamento. Se você não tiver, você vai lançar mão de outra técnica. Tá? E dentes que tenham indicação de faceta, não só das facetas mais tradicionais, convencionais, mas também as famosas lentes de contato. Aí. Entendam que a lente de contato ela é uma lâmina de cerâmica de 0,2, 0,3 milímetros de espessura, que tem muita translucidez. Então, se eu tiver um substrato escuro para cimentar essa lente, eu vou ter que
trabalhar mais ela no sentido de preparar mais dente, então fazer um desgaste maior, ou, a depender do grau de escurecimento, tentar compensar isso de alguma forma com o cimento resinoso. Se isso não é possível, ou a minha sugestão para vocês, mais do que não ser possível, é que toda vez que vocês fizerem esse tipo de tratamento, que vocês façam um clareamento, que vocês ofereçam esse clareamento. É extremamente comum a pessoa finalizar um tratamento desse, se você não oferecer o clareamento, e a pessoa perguntar: e agora, posso clarear então os dentes? Porque as pessoas entendem que não entendem, não conseguem compreender a ação do agente clareador, por exemplo, no material restaurador. Se você tem uma cerâmica, o agente clareador não vai agir nesse material restaurador. Então você como dentista tem que ter esse cuidado, tem que ter esse pensamento para poder conversar com o seu paciente. E quando a gente contraindica quando a gente contraindica esses procedimentos de clareamento? Pacientes que tenham menos de 15 anos de idade, porque a gente tem um volume de câmara pulpar muito grande, às vezes não tem o ápice completamente formado, então o risco de clarear esses dentes, ter uma sensibilidade é muito grande. Além disso, a gente entende que quando um paciente ele começa o clareamento muito cedo, ele fica, entre aspas, viciado em clarear os dentes. Ah, professor, mas isso é ruim? Por um lado pode ser, porque às vezes ele pode ter um problema que a gente vai falar logo abaixo aí, que é ter uma expectativa muito grande, porque o dente vai clarear, com o tempo ele escurece um pouquinho, daí você clareia de novo, ele escurece um pouquinho, você clareia um pouco de novo, ele escurece um pouquinho. Se isso acabar se tornando um vício, acabar se tornando uma coisa que o paciente quer o dente cada vez mais branco, mais branco, mais branco, mais branco, isso pode ser um problema para você, para lidar com essa situação, para explicar que não tem como, para explicar que não é natural, enfim, por N outros motivos. Tá? Pacientes alérgicos, né, qualquer paciente que seja alérgico a qualquer coisa que você for fazer é uma contraindicação, né? Você não vai querer desencadear uma reação alérgica para poder fazer um procedimento, ainda mais um procedimento estritamente estético. Gestantes e lactantes, as prioridades da vida, né? Tem coisas que são mais importantes do que deixar o dente mais branco, tá? Pacientes que tenham perda severa de esmalte, porque, como eu falei para vocês, pensando no paciente que fluorose que perdeu estrutura de esmalte, você vai ter uma sensibilidade muito grande. Né? Então, é como se estivesse sendo colocado em cima ali da dentina, onde a gente tem os túbulos com as terminações nervosas. Né? Pacientes que tenham má higiene, isso é contraindicação para todo tipo de tratamento, a gente tem que trabalhar com isso. Pacientes com lesões pré-malignas ou malignas, de novo, prioridades, né? Não é hora para se pensar em deixar o dente branco, é hora de se pensar em tratar. Além do fato de o peróxido de hidrogênio, que é o agente clareador, ser um agente mutagênico, né? Então não existe nenhum relato na literatura dele ter causado qualquer tipo de câncer ou de lesão pré-maligna, lesão maligna, enfim. Mas se o cara já tem uma propensão e você vai usar uma coisa dessa e ele acha que foi culpa sua, até você explicar isso direito ou conseguir comprovar que você não tem erro, é uma dor de cabeça que você pode evitar, né? E pacientes que têm expectativa acima do possível. O que são pacientes que têm expectativa acima do possível? São pacientes que vêm às vezes para você com fotos de sorrisos e nessas fotos de sorriso ele pede um sorriso branco igual do artista tal, ou branco ou com um formato ou com uma coloração, enfim, coisas que você não tem como resolver com clareamento, porque são procedimentos que só podem ser resolvidos utilizando
facetas, né? E aí depois a gente vai entrar numa discussão se é bonito, se não é bonito, se eu faria ou não faria, enfim. O que a gente tem que tomar mais cuidado é que o nosso paciente ele não venha atrás de um sorriso que tenha um branco, que eu brinco que é branco Deca. Tá? Esse branco ele não existe na natureza. Então não tem como a gente fazer um sorriso que seja dessa cor com clareamento. Ah, professor, mas e com lente ou com resina? O senhor faria? Eu diria para vocês assim, existe um mercado para isso, tá? Existem pacientes em busca disso, está diminuindo, graças a Deus, né? Mas existe um mercado para isso. Eu, particularmente, não faço, não faria, e entendo que vocês, enquanto profissionais da saúde, têm que conseguir convencer o paciente ou explicar ao paciente de vocês que isso tecnicamente não é o mais indicado. Tá? Se por acaso houver insistência do paciente, de que ele quer fazer, que ele quer fazer, que ele quer fazer, aí você vai entrar num dilema mais moral e ético do que qualquer outra coisa. É fazer algum tratamento que você sabe que não devia fazer, e aí você vai decidir que se você faz ou não pelo dinheiro, né? Então aí é esse que vai ser o seu dilema lá na frente. Não se esqueça sempre que toda vez que ele sorrir ou que ele for postar uma foto no Instagram, ele vai se lembrar do dentista que fez o tratamento e vai postar lá, sorriso by, sei lá, né? Vai dizer que você que fez. E aí você tem que ver se esse tipo de paciente, por exemplo, que você quer atrair, porque normalmente as pessoas vão ver aquele sorriso, as que gostarem vão te procurar e as que acharem que aquilo lá é extremamente artificial não vão fugir de você. E aí, por que o nosso dente ele parece escuro? Por que eu enxergo o dente escuro? Eu enxergo o dente escuro porque os pigmentos que estão lá dentro do meu dente são moléculas muito grandes. E por serem moléculas muito grandes, eles alteram a transmissão de luz. Então o meu dente ele recebe a luz ela vai passar pelo esmalte, que é mais translúcido, ela vai chegar na dentina, que é opaca, e ela vai ser refletida de volta, passando pelo esmalte de novo. Se eu tiver pigmentos ou moléculas grandes, essa luz vai ser perdida um pouco na ida, vai ser refletida e na volta vai ser perdida mais um pouco. Então volta menos luz para o meu olho. Se volta menos luz para o meu olho, eu entendo aquele dente como mais escuro. Tá? E como que a gente faz para isso melhorar? Para isso melhorar, a gente vai fazer uma reação de oxirredução nessas moléculas de pigmento. Então, por conta dessa reação de oxirredução, a gente quebra essas partículas de pigmento em partículas menores. Sendo assim, com partículas menores, menos luz acaba ficando parada ou sendo perdida nesse espaço. Os agentes clareadores que a gente tem à nossa disposição são peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida, o perborato de sódio, e existe um agente, eu vou chamar de agente clareador, mas na verdade é um método físico de clareamento, não químico, que é a utilização de uma luz violeta, tá? Sem nenhum gel associado. De uma maneira geral, o principal agente clareador que a gente tem, que é o que vai ser na verdade o subproduto até dos outros agentes clareadores, é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, quando se decompõe, ele se transforma em água e oxigênio. Esse oxigênio que é liberado é o oxigênio que vai fazer o mecanismo vai fazer a reação de oxirredução dos pigmentos. E quando a gente trabalha com esse peróxido de hidrogênio num pH entre 9,5 e 10,8, ele se decompõe mais lentamente
em peroxidil e oxigênio, fazendo com que eu tenha uma liberação de oxigênio, e depois esse peroxidil ele vai se decompor novamente e liberar mais oxigênio. Então eu tenho uma liberação maior de oxigênio nesse caso. Então vai funcionar, a reação de oxirredução vai funcionar melhor, eu tenho mais oxigênio disponível. O peróxido de carbamida, inclusive como se descobriu o clareamento, né, ele foi descoberto de uma maneira acidental. Tá? Ele foi descoberto porque foi um ortodontista que descobriu isso. Ele solicitava para que os seus pacientes eles fizessem uso de um antisséptico que era que tinha peróxido de carbamida, mas com a intenção, esse peróxido de carbamida, de atuar melhorando a saúde periodontal. Né? Vocês sabem melhor do que eu que a flora periodontal ali, né, as bactérias que causam doença periodontal são, na sua grande maioria, anaeróbias. E aí, por conta disso, a gente tem essa liberação de oxigênio sendo o motivo para tentar melhorar a saúde bucal, e aí, a saúde periodontal. E aí o que ele percebeu, o que esse ortodontista percebeu? Quando ele tirava os aparelhos dos pacientes que fizeram uso desse antisséptico, ele percebia um efeito colateral, e os dentes estavam mais brancos. Sendo assim, ele descobriu o clareamento. Tá? E o primeiro estudo clínico mostrando a utilização dele para clareamento só foi publicado por volta de 1989, ou seja, se a gente fizer uma conta aí na linha do tempo, a gente tem muito pouco tempo que faz clareamento. E por isso até que existem tantas dúvidas sobre ele. O peróxido de carbamida, ele se decompõe em ureia e peróxido de hidrogênio, e depois o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então a liberação de oxigênio acontece aí. O outro agente clareador que a gente usa especificamente para clareamento interno de dentes tratados endodonticamente, é o perborato de sódio, que também no seu processo de decomposição vai liberar o peróxido de hidrogênio. Tá? Então, no fim das contas, está ali sempre tendo ação desse peróxido no processo de clareamento. O único método que não tem utilização de gel é o que utiliza um método físico, né, que utiliza luz violeta, num espectro específico, numa comprimento de onda específica, que teoricamente realizaria a quebra desses pigmentos também. Né? A ideia é quebrar o pigmento da mesma forma, só que dessa vez por conta da função da utilização da luz propriamente dita. São muito poucos os artigos que a gente tem na literatura publicado sobre essa fonte de luz, né, especificamente. Foi desenvolvida no Brasil, foi desenvolvida em São Carlos, tá? na USP em São Carlos, e foram feitos alguns testes, e aí assim, pelo que eu já li até hoje, ele pode parecer promissor, ele consegue realizar clareamento, mas eu não consegui achar um estudo, por exemplo, clínico de longo prazo, ou uma análise mais profunda dele. Mas só que pode acontecer, pode quebrar pigmentos, pode funcionar, enfim. Ainda para mim, ainda
Ele já está no mercado, né, ele já está à venda, só é um investimento que eu acho muito alto para ter pouca referência científica ainda. Por isso que eu ainda não tenho, diria que eu não tenho uma opinião formada sobre o funciona ou não funciona, porque eu ainda não tenho literatura suficiente para isso, tá? E aí, quais são as técnicas de clareamento que a gente normalmente indica? Né? A gente vai falar dos dentes vitais e dos dentes não vitais. Depois, quando estivermos com toda funcionamento específico, voltar tudo ao normal, né? Vocês procurem, por favor, esse livro do professor Leonardo Muniz, da UFBA, tá? De reabilitação estética de dentes tratados endodonticamente. E lá vocês vão ver essas imagens e mais toda uma explicação sobre como fazer o clareamento interno de uma maneira mais detalhada, mas qual é a ideia do clareamento interno? Tentar ajudar, né, para que o dente que tenha sido escurecido de maneira por conta de um tratamento endodôntico mal realizado, de uma necrose pulpar, tentar ajudar de dentro para fora também, que esse dente reaja, melhore sua cor, né, melhore o aspecto estético. Para isso, o dente que foi tratado endodonticamente, a gente faz uma desobturação dele, né, por volta de 2 milímetros abaixo da junção cemento-esmalte. Depois a gente faz um tampão, aí esse tampão pode ser feito ou com resina flow ou com cimento de ionômero de vidro, tá? Você faz um tampão e aí você tem mais de uma técnica para fazer o clareamento em si, tá? Você tem o que se chama Power Bleaching, que a gente usa um gel de peróxido de carbamida a 37%, e ele é colocado tanto dentro da câmara pulpar quanto do lado de fora, né, na vestibular desse dente também, para tentar trabalhar conseguir um melhor resultado. Ou você tem o que a gente chama de walking bleach. O que é o walking bleach? É você pegar uma hiperborato de sódio, você manipula ele, coloca dentro da câmara pulpar, veda essa câmara pulpar, o paciente vai para casa e volta depois de uma semana para você trocar essa medicação. Numa última sessão você promove uma neutralização disso, se você teve um bom resultado ou não. Quais são os riscos maiores que a gente tem no clareamento interno? O maior risco é o risco de uma reabsorção radicular interna. Tá? Se o seu tampão não estiver muito bem realizado, se você nem tiver feito o tampão, né, enfim, a gente tem que tomar cuidado com esse tampão porque ele protege a gente desse tipo de problema. Aí a gente tem o clareamento caseiro, né, agora indo para os dentes vitais, a gente tem o clareamento caseiro, que é talvez o mais realizado, e eu tenho dois principais géis não, mas dois principais métodos que eu gosto de usar, que são o da moldeirinha, o tradicional, que todo mundo conhece, e agora mais recentemente tenho indicado muito a utilização de moldeiras pré-carregadas já, de um sistema chamado Palesense Go, tá? da Ultradent, depois eu explico para vocês direitinho como funciona. E como é que eu faço isso? Como é que eu indico vocês para fazer? Primeiro, uma fotografia inicial, com uma tomada de cor, tá? Então fotografia com a escala de cor, e não tem desculpa para fazer fotografia, não precisa da máquina especificamente, você consegue fazer isso com um smartphone, e todos vocês, ou a grande maioria de vocês, tem um smartphone que tem uma câmera muito melhor do que a câmera com que eu fazia minhas primeiras fotos, com certeza, tá? Uma moldagem anatômica superior e inferior com um bom alginato, tá?
obtenção de modelos de gesso, modelos de gesso bem realizados. Aí eu crio espaço no modelo pro gel clareador. Posso pegar, por exemplo, um esmalte de unha, pega um esmalte de unha vencido, por exemplo, e aí você aplica 2, 3 camadas na vestibular antes de fazer a confecção da placa. Ou colocando a própria barreira gengival mesmo, top dam, você pode colocar ele e ele também funciona abrindo esse espaço pro gel clareador. Aí faz a plaquinha, confecção da placa especificamente, e aí você pode ou fazer, se você tiver uma plastificadora, ou mandar para um laboratório, que o laboratório vai fazer isso para você. E aí eu administro o gel clareador que eu vou selecionar, e aí eu vou explicar para vocês, porque a gente tem mais de uma concentração para selecionar, e dou as recomendações de utilização para o paciente. E faço o acompanhamento por 15 dias, por 2 semanas. Então, como funciona isso? O paciente ele vai lá no consultório, né, ele recebe lá o gelzinho dele, faz a aplicação, 1 semana depois ele volta para eu conversar, saber se está tudo certo, se ele conseguiu fazer a utilização, se ele tem alguma dúvida, se ele... todas as dúvidas que possam acontecer. Aí ele faz mais 1 semana de aplicação do gel e volta no final do período de 2 semanas. Por que eu não gosto de enviar de entregar o gel na mão do paciente, mandar ele para casa, pedir para ele voltar depois de 15 dias e aí a gente conversa para ver o que aconteceu? Eu prefiro fazer esse acompanhamento de maneira semanal, porque podem surgir dúvidas, ele não é obrigado a saber tudo, tá? Quem tem que saber sobre o clareamento é você, que está oferecendo clareamento para ele, não ele. Então eu gosto que ele tenha eu gosto de ter o feedback dele me passar todas as informações e que ele tenha essa segurança de que eu estou lá para poder atender ele se ele precisar em qualquer momento. Tá? Então, dessa forma, ele vindo no meio do caminho, eu não administro tudo, não corre o risco dele usar mais do que devia. Explico sempre na primeira sessão como é que ele vai usar. Então, minha primeira sessão de clareamento com ele vai pôr o gel na placa, ele vai colocar o gel, a plaquinha na boca, ele vai colocar, vai mostrar se ele aprendeu, se ele entendeu. Se ele tiver entendido, tiver feito tudo certinho, é 1 semana utilizando, ver se não surgiu nenhuma dúvida, se está com alguma sensibilidade, se ele tem qualquer tipo de queixa, se ele tem qualquer tipo de dúvida. Passa mais 1 semana, a gente finaliza a utilização do gel. Tá? É muito comum que a gente coloque, por exemplo, se você não seguir isso, né, e você entregar todo o gel para o seu paciente, que ele volte 1 semana depois querendo mais gel, por mais que você tenha dado o suficiente para o tratamento inteiro. Se você não explicou direito, ele vai pôr gel até lotar a plaquinha dele, e aí não há gel que aguente, né? Não vai ter jeito, vai acabar mesmo, e você não tem muito o que fazer com relação a isso, porque você não explicou, então você não vai falar para ele, ó, meu amigo, vai precisar pagar outro clareamento? Não, o que você vai fazer, vai comprar mais e vai entregar para ele, né? Eu gosto muito da linha Whiteness da FGM, tá? Porque eles têm uma linha bem completa, bem fácil de utilizar, ou a linha do Opalescence também da Ultradent. São os 2 clareadores que eu mais indico de utilização. Então vejam, se vocês olharem dentro da moldeirinha, eu tenho lá 1 gotinha de gel em cada vestibular. Eu não preciso preencher a moldeira com o gel, porque a hora que eu colocar ele em posição, esse gel vai espalhar, porque a moldeira é feita justinha, certo? Pode até ter excesso de gel clareador que extravase, e aí eu vou retirar esses excessos com uma escova de dente mesmo, tá? Ah, mas eu não quero pôr a minha escova, tenho medo, tenho isso, tenho aquilo. Ah, você pode tirar com um cotonete também, não tem problema nenhum. Só é legal tirar o excesso, porque esse excesso pode causar algum tipo de irritação na região da mucosa gengival, tá?
E como é que eu falo para vocês que a gente pode fazer a seleção melhor do agente clareador para o nosso paciente? Eu tenho que entender qual o tempo que esse paciente tem disponível e qual o nível de interesse que ele tem para usar o gel clareador que eu estou oferecendo para ele, ou o processo de clareamento que eu estou oferecendo para ele. Por quê? Eu tenho 3 concentrações básicas de peróxido de carbamida, que são o que é o mais indicado para ser utilizado no clareamento caseiro, que eu posso passar para o meu paciente. Então o que eu tenho que saber? Ele já tem plaquinha, ele já está acostumado a dormir com a plaquinha, porque ele já fez assim dessa forma e para ele está tudo bem. E ele não tem. Para ele, o melhor horário vai ser usar dormindo, por exemplo. Se esse é o melhor para ele, então você tem que escolher um de uma concentração menor e que vai ter um uso mais prolongado durante o dia. Então você vai escolher o peróxido de carbamida 10%, que ele vai usar de 4 a 6 horas dia. Ele não quer usar dormindo porque não consegue, mas pode usar, por exemplo, meio período que ele fica quietinho. Ele fica por meio período, ele consegue ficar quieto sem precisar tirar a placa ou sem precisar falar muito com a placa. Aí você pode indicar o 16%. Agora, eu não tenho tempo, minha vida é super corrida, não consigo nada, sou um palestrante, falo durante o dia inteiro. Eu tenho 1 hora de descanso, que é quando eu sento na minha poltrona para ler meu jornal, que eu sento na minha poltrona para assistir a novela, enfim, o que quer que seja. Então tem 1 hora por dia que eu consigo ficar parado. Então você vai indicar para ele o peróxido a 22%, que ele vai usar 1 hora por dia. Tá? Então vamos lá. Primeiro a gente faz a foto, aí aqui a foto final, né, com a escala de cor, mostrando o tanto que clareou. Tá? Que aí a gente foi para um B1, nesse caso, B1A1. A gente ainda tentou remover um pouco dessas manchas, mas essas manchas eram mais profundas. A gente não teve sucesso na remoção das manchas. E aí o resultado do clareamento. Tá? É um procedimento extremamente seguro, é um procedimento muito confortável normalmente para o paciente, ele gosta do resultado. Alguns têm um pouco mais de dificuldade para enxergar o resultado, especialmente durante o processo, mas no final é mais possível de enxergar. E eu acho que uma coisa que pesa bastante é que as pessoas no entorno desse paciente muitas vezes não enxergam essa mudança, porque é uma mudança gradativa e que acontece ali durante 15 dias, um pouquinho por dia. Sendo assim, quando chega no final ou durante o processo, as pessoas mais leigas, elas não conseguem identificar que é o dente que ficou um pouco mais claro. Então, o que elas identificam que tem alguma coisa diferente. Em muitos casos, inclusive, a pergunta você foi para a praia, está mais moreno, pegou uma cor, tomou um sol. Então, isso é uma coisa que muitas vezes acontece, porque as pessoas não entendem que o sorriso ficou mais claro, né? Então fica esse equívoco engraçado aí. Minhas dicas: nunca deixe de fotografar, tá? O caso. Use sempre um alginato que seja de boa qualidade, tá? Não economize nisso, porque aí você pode ter modelos distorcidos, o modelo distorcido vai te trazer uma plaquinha que não encaixa. A plaquinha que não encaixa deixa o paciente insatisfeito, você tem repetição, tem mais custo, então não acho que é uma boa. Adeque sempre a seleção do agente clareador para qual é a realidade do seu paciente, o que ele vai usar efetivamente. Demonstre sempre a primeira aplicação no seu consultório, porque ele não é obrigado a saber.
Então você tem que mostrar para ele que é uma gotinha, que ele não tem que encher a moldeira, e acompanhe sempre a evolução semanalmente. Não deixe seu paciente livre, leve, solto, perdido no caminho, tá? E aí a gente vai para o clareamento de consultório, tá? Para fazer o clareamento de consultório, a gente tem que entender que é um gel com uma concentração maior, tá? Entre 35% a 37%, tá? E esse gel nessa concentração maior vai ficar por mais tempo na boca dentro de uma sessão, tá? E aí, por conta disso, a gente tem um risco muito alto de sensibilidade. E por isso, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para que nosso paciente tenha mais conforto é promover o controle da sensibilidade desse paciente. Então, um dos primeiros passos que a gente vai ter é fazer a aplicação de um desensibilizante, tá? Um fluoreto de potássio, que normalmente é o que a gente usa, e a gente vai fazer essa aplicação durante 1 minuto ali durante 10 minutos a gente vai fazer essa aplicação na superfície dentária para poder diminuir a sensibilidade pós-operatória. Existe uma teoria chamada teoria hidrodinâmica, e é por conta dela que a gente faz essa desensibilização. Nessa teoria a gente tem lá os túbulos dentinários. Dentro dos túbulos dentinários a gente tem prolongamentos de odontoblastos, e esses prolongamentos têm fibras nervosas. Toda vez que a gente tem uma substância que promova a movimentação dos líquidos que estão dentro daqueles túbulos, essa movimentação vai levar a uma compressão ou um estiramento desses prolongamentos, levando à sensibilidade. Então a gente tenta enganar isso ou obliterando esses túbulos ou enganando isso de forma neural para que a gente não tenha essa sensibilidade acontecendo, tá? E aí existem diversos artigos mostrando a necessidade de fazer esse tipo de desensibilização antes da realização do clareamento. Então a gente vai fazer tanto dos tipos de desensibilizantes, né, quanto do momento de se fazer isso. Então a gente vai preconizar utilizar um desensibilizante por 10 minutos antes da realização da aplicação efetivamente do gel clareador, tá bom? Além disso, uma coisa que eu indico de forma diferente é aplicar a barreira gengival, protegendo além da borda gengival, mas também as bordas incisais e qualquer tipo de defeito de esmalte que possa existir, tá? Por quê? Se a gente pegar a região de borda incisal, a gente pode verificar que tem uma má coalescência de esmalte, né? Então eu tenho o esmalte que vem da vestibular, o esmalte que vem da lingual, e aí eu tenho um espacinho ali. Aquele espacinho ali é dentina. Se eu tiver a penetração do gel clareador ali, eu tenho um risco muito mais alto de sensibilidade. Por isso que quando eu coloco a barreira gengival, eu normalmente faço a proteção também das bordas incisais. E outra dúvida que normalmente aparece nesse momento é se a gente precisa ou não usar uma fonte de luz para fazer o clareamento. Existe muita gente que gosta de vender clareamento a laser, quando na verdade se houvesse um entendimento do porquê e do para que fazer isso, a pessoa não, o paciente mesmo fugiria desse profissional. Tá? E por que isso? Primeiro porque a gente já tem comprovado na literatura que a presença da luz não faz diferença no resultado final do clareamento. Tá?
Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, se não faz diferença, não tem por que usar. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que o uso das fontes de luz não mostra. Aqui são as conclusões, né, do artigo, mostrando que a utilização tanto de luz halógena, quanto de LED, quanto de LED misturado com laser não teve nenhum tipo de melhora no resultado final do clareamento. Então, não teve nem diferença nem na eficiência, nem na estabilidade de cor 6 meses depois. Então, não existe nenhum tipo de necessidade de se utilizar a fonte de luz. E quando você fala em termos de laser, ainda por cima, a gente tem que entender que o laser tem dois tipos, né? A gente tem mais de um tipo, na verdade, né? Mas a gente tem um tipo de laser que é um laser terapêutico, que pode ser utilizado para melhorar a sensibilidade, e a gente tem um laser que a gente tem que é o vendido aí como laser de clareamento, que não, na verdade, não promove mais nada de diferente, tá? Esse laser terapêutico ele vai ajudar a diminuir a sensibilidade, mas ele não vai atuar em nada no agente clareador. E aí a gente, mais uma revisão de literatura mostrando que não tem necessidade de utilizar uma fonte de luz, não tem necessidade nenhuma de utilizar uma fonte de luz, não tem, por mais que possa diminuir a intensidade da sensibilidade, né? Mas em termos de resultado de clareamento, não tem necessidade de se ter fonte de luz. Quando a gente fala de clareamento a laser especificamente, primeiro a gente tem que entender a primeira coisa que a gente tem que entender é que muita gente vende clareamento com luz de LED, como sendo laser, que são coisas diferentes, tá? São fontes de luz, fontes de energia diferentes. Tá? O clareamento a laser, como se era preconizado há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, né? Ele foi deixando de ser utilizado, por quê? Porque o laser ele aumenta a temperatura durante a reação do clareamento, do gel, podendo aumentar até 5,5 graus a temperatura da polpa dentro da câmara pulpar. E esse aumento dentro da câmara pulpar pode levar a uma pulpite irreversível. Aí o cara foi fazer um clareamento com você de um dente íntegro e ele ganhou de brinde um tratamento endodôntico, né? Porque aí você vai precisar fazer o tratamento endodôntico, então tem que tomar cuidado com isso. E mais de um artigo mostrando basicamente a mesma coisa, um aumento de temperatura de até 5 graus e meio. Da mesma forma, 5 graus e meio de aumento de temperatura, podendo até chegar a mais de 16 graus em alguns. Tá? Mais uma dúvida bastante comum que a gente tem em termos de clareamento é sobre controle de dieta. Né? É muito comum a recomendação para o paciente que ele tenha que não escovar tenha que não escovar os dentes, sacanagem, né? Dentista mandar não escovar os dentes. Que ele não possa comer nada que tenha muito corante, né? E aí, isso aí ouvi minha vida inteira. Até durante muito tempo se acreditava isso. Tá? Minha vida odontológica quase inteira eu ouvi que você tem que falar para o paciente que ele não pode fumar, que ele não pode tomar café, que ele não pode, enfim, que ele não pode tomar Coca-Cola, que tem várias coisas que ele tem que evitar durante o período do clareamento e depois também depois do período do clareamento. E aí existe em 2013, né, um artigo publicado na Operative Dentistry
já mostrando que não afeta a efetividade do clareamento você tomar café durante o período em que estiver fazendo o clareamento, seja ele caseiro, por exemplo, né? Então não existe nenhuma comprovação que a chamada dieta branca, né, ingestão de café ou de chá ou de qualquer outra coisa, traga qualquer tipo de malefício durante o clareamento. Então podem esquecer isso, tá? E por fim, né, outra coisa bastante preocupante para as pessoas é com relação à segurança, né? E segurança tem que sempre vir em primeiro lugar quando a gente vai oferecer qualquer tipo de tratamento, tá? As dúvidas principais são: mas se eu usar o clareamento não estraga o esmalte do dente? Não, gente, não estraga o esmalte do dente. O clareamento ele dissolve o esmalte? Não, não dissolve, não é ácido, tá? Não é essa a função. Tá? E aí, quando o paciente tiver essas dúvidas, você tem que, sabendo como funciona, como é o mecanismo de funcionamento do agente clareador, você consegue explicar para ele e explicar para ele que se faz clareamento desde do fim da década de 80 do século passado, então a gente tem aí praticamente 50 anos, não, 40 anos, né? Não, fim da década de... Eu tô ruim de matemática hoje, hein? Fim da década de 80, a gente tem aí pelo menos 30 anos sendo utilizados, sendo feito clareamento com segurança, sem nenhum relato de nada mais grave, tá? E aí, a dúvida não, talvez um pequeno problema que a gente tem, né? Que a gente tenha na odontologia é a distribuição desses géis de maneira irrestrita. É proibido vender o gel clareador para quem não tem CRO. É uma venda exclusiva para cirurgiões dentistas. Vocês mesmo, quando precisam comprar gel para ser utilizado na clínica, é um parto. É super difícil conseguir. Precisa de autorização, de um dentista, enfim. Não é tão simples assim. Ou não deveria ser, né? Se vocês forem no Mercado Livre, vocês compram, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso, e não é pouco clareador que tem para vender. Se você for procurar no Mercado Livre, eu fiz uma busca rápida, tem 20 mil resultados para clareamento. Tá? Desde coisas que são pelo menos aprovadas pela Anvisa, né, como o whiteness que a gente tem aqui, até coisas que são sabe Deus da onde, que são esses dois do lado aí, né? Que a gente não tem nem ideia de onde é que eles vieram. E tem o queridinho das blogueiras de plantão, né, dos Instagrams da vida, que é o tal do carvão ativado, tá? Gente, carvão é na churrasqueira, tá? Na boca de preferência não, tá? A gente foge disso, por favor. Tem os que vendem já assim, ó, com luzinha para você utilizar também. Se vocês quiserem, no Mercado Livre tem. Se você quiser o carvão em pó de outras marcas também, esse aqui é 100% natural, tá? E você pode comprar até de pacote, de 2 kg se você preferir, tá? Você pode ficar à vontade, ó, tem bastante opção para você usar de carvão ativado para você escovar seus dentes. O fato não existe nenhuma comprovação de que ele seja funcional, bom, muito pelo contrário, mais algo folclórico aí que está sendo surgido, midiático mesmo, e que não faz sentido nenhum ser utilizado, porque não traz benefício nenhum, tá bom? E para finalizar, vou apresentar 2 casos clínicos para vocês, rápidos aí, só para exemplificar como é que isso funciona, tá bom? Para finalizar nossa aula.
E o paciente ele estava não gostava da cor dos dentes e nem dessas manchinhas brancas aí, tá? E aí esse caso foi realizado aqui na graduação, a TCC, foi TCC, apresentado como TCC, depois eu passo para vocês o arquivo, o PDF para vocês poderem ler também, tá bom? Eu coloco depois lá no Siga para todo mundo. Mas aí, ó, a cor não agradava e esse manchamento, essas manchas brancas não agradavam. O protocolo utilizado foi a utilização de um peróxido de carbamida 35%, que é o Whiteness HP Automix. Qual é a coisa legal desse gel clareador? A coisa legal desse gel clareador é a aplicação dele, que é mais simplificada, né? Os géis clareadores, ou eles vêm em seringas, ou eles vêm em bisnaguinhas, em potinhos que a gente tem que fazer a manipulação manual. Esse na ponta da seringa já faz a automistura e você já faz a aplicação do gel. Então foram feitas 3 aplicações desse gel. Tá? Esse gel aí você vai ler sempre o gel a instrução do fabricante para saber se você precisa trocar gel de tempo em tempo, se você usa ele por 40 minutos de uma vez só, se em 40 minutos você tem que trocar ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enfim. Aí isso aí você vai ter que ler sempre do gel que você vai estar usando, tá bom? Mas via de regra, a gente faz ou uma aplicação ou 3, né, com troca 3 aplicações. Depois a gente vai ter uma aula mais específica sobre isso, tá? Mas a gente fez o procedimento de microabrasão. Esse procedimento de microabrasão é para tentar remover essas manchas mais superficiais. Tá? Então a gente usa uma pasta pronta ou faz uma manipulação que foi desenvolvida pelo professor Mondelli também, utilizando o ácido fosfórico lá que a gente usa para resina e pedra pomes, que é o que a gente usou aqui. Depois um polimento dessa superfície, depois da aplicação da remoção dessa mancha, e aí foi utilizado um infiltrante resinoso. Isso aqui vocês vão conversar bastante com a professora Flávia sobre ele, ela sabe muito mais que eu sobre isso, né, mais expert do que eu nisso, mas é uma resina bastante fluida, com um sistema em que a gente faz a aplicação de um ácido, um secante, e depois a aplicação da resina fluida para mascarar esses manchamentos. Então a aplicação aqui está sendo feita a aplicação da resina fluida. Então o sorriso inicial dele, que ele estava descontente, e aí o resultado final depois dessa junção desses 3 procedimentos. O inicial e o sorriso final. Dá para ver bem a diferença de coloração, né? E mais um caso de TCC para vocês. Esse foi agora recentemente defendido, esse TCC, tá? O paciente também estava descontente com a cor do sorriso, a única coisa que a incomodava era a cor do sorriso nesse primeiro momento. Então, se a gente for olhar mais de perto, a gente vê que realmente é um sorriso mais amarelado. Olhando mais de perto, a gente vê uma restauração grande no dente 21, e aí sempre que isso acontecer, que você tiver uma restauração em dente anterior, você tem que deixar bem claro para o seu paciente que a restauração não vai clarear como o dente vai clarear. E por conta disso, pode ser que pode ser não, você vai ter que trocar possivelmente essa restauração depois. Então vai ter uma diferença de cor durante um período até poder acertar e estabilizar a cor do clareamento, e depois você vai fazer a substituição, e essa substituição tem que aguardar 15 dias para fazer, porque senão você tem problemas sérios com a adesão, tá bom? Então, seguindo aquele protocolo, primeira coisa, aplicação de sensibilizante, depois a proteção com a barreira gengival, sempre tomar cuidado na proteção da barreira gengival para que não tenha área de gengiva exposta, para que não haja desconforto para o paciente.
Nesse caso, a gente usou um sistema de mistura, um Whiteness HP Blue da FGM, em que você tem duas seringas, uma seringa com espessante, outra seringa com o peróxido, e aí você faz a mistura empurrando o êmbolo de um lado para o outro, né, o êmbolo de uma e da outra, até ter uma mistura homogênea, e aí você pode fazer a aplicação, e aí depois de aplicado, você vai deixar isso por 40 minutos e só remover no final. E aí você tem o resultado. Notem que aparecem várias manchinhas brancas. O que são essas manchas brancas? Por que elas aparecem assim em maior quantidade? Elas aparecem em maior quantidade porque essas manchas brancas elas estão desidratadas. O dente está desidratado. Então, esse resultado imediato não é o resultado final. Depois do dente hidratado, a gente vai começar a ter outra visão e a gente vai começar a ver qual é realmente a cor final. Então, a cor inicial e qual é a cor final, efetivamente. Tá? Mais uma vez, minhas dicas para fazer isso para os seus pacientes. Nunca deixem de fotografar, tá? Aqui na clínica a gente vai conseguir fotografar para vocês, mas na vida real tentem se programar ou para usar uma máquina ou para usar um celular, enfim, de alguma forma vocês documentarem isso, porque muitas vezes o paciente não consegue ver essa diferença, não consegue ter na memória dele qual era a cor do dente dele, então com uma foto antes e uma foto depois é fácil dele visualizar essa modificação. Tá? Em caso de envolvimento estético, se você for fazer facetas diretas ou se for colocar lente de contato, sempre propõe um clareamento no começo, tá? Para não chegar lá no final e o paciente decidir, e agora posso fazer um clareamento. Saiba quais são as necessidades e os anseios desse paciente para que ele esteja dentro, para que você não venda para ele o que você não pode cumprir, né? Um dente branco que não existe, que o clareamento não vai resolver, tá? Ofereça sempre tratamentos que sejam seguros e rápidos. Então oferece para ele o que você gostaria que oferecessem para você, basicamente. Tá? E não venda gato por lebre. Não fale que você vai fazer, por exemplo, um clareamento a laser só porque você tem um LED no seu consultório mais chique. Tá? Ou que você vai fazer um clareamento a laser nele quando na verdade você está usando um laser terapêutico. Tá? Então hoje em dia com a internet é muito fácil descobrir se você está falando a verdade ou não, tá bom? Então não faça isso. Isso era o que eu tinha para passar para vocês sobre clareamento. Espero que todos estejam bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.